Muito boa noite, esta é a grande entrevista da RTP. Depois de 2 semanas terríveis para o Governo, António Costa esteve hoje no Parlamento. O Primeiro-Ministro reafirmou a confiança nos membros do seu Governo e disse não ter qualquer dado que sugira uma atuação ilegal do SIS na recuperação do computador do ex-adjunto do Ministro das Infraestruturas. Sobre este caso, o meu convidado escreveu no seu artigo semanal no Jornal Público, este fim de semana, Parece a República de Garotos. António Barreto, bem-vindo à grande entrevista. Muito obrigado. Uma República de Garotos, é mesmo assim que vê Portugal? Não é sempre assim, com certeza. Mas há episódios que fazem, por vezes, lembrar um kindergarten, ou uma República de Garotos, ou uma República de Crianças. Com estas acusações, eu disse que tu disseste que eu me disse que é às 8 horas, que é às 9, não às 9h15, não foi às 9h21. Eu falei primeiro, tu falaste depois. Eles não se deram conta, todos eles, estou a falar do Governo, das autoridades, das entidades, o adjunto, o ex-adjunto, o futuro adjunto, toda a gente. Não se deram conta do mal que fizeram à opinião pública. Os próprios deputados, do seu ponto de vista? Alguns deputados também, certamente. E na comissão de inquérito, sim, também. Ninguém acreditou em ninguém. Eu não conheço ninguém, a não ser os fiéis. É capaz de haver uma seita de fiéis do Partido Socialista, do PSD, de qualquer partido, que acredita no que os seus chefes ou no que os seus representantes disseram ou fizeram. Mas eu não acredito. Fora isso, não conheço mais ninguém. E está toda a gente à espera agora que o procedimento, seja da Comissão de Inquérito, se fizer cumprir os seus deveres, seja das polícias, do Ministério Público, da Judiciária, vamos verificar quem é que mentiu e quem é que disse verdade e em quê. E é verdade, toda a gente pensa que alguém mentiu. E há quem pense que todos mentiram, um bocadinho mais, um bocadinho menos, e eles não se deram conta do mal que fizeram. E hoje no debate do Parlamento de hoje, que eu vi uma boa parte do debate, você sente que alguns deputados estavam ali a repetir a Comissão de Inquérito, o que era inútil, não valia a pena. E houve mesmo alguns que repetiram as perguntas que os outros deputados já tinham feito anteriormente. O hemiciclo não é uma Comissão de Inquérito, não é ali que se faz, e já tinha sido feito. E o Primeiro-Ministro respondeu como se estivesse na Comissão de Inquérito a responder. Eles não se, em situações de dificuldade, e nós estamos a viver uma situação muito, muito difícil, podemos já analisar em que, nessas situações, quem provoca danos, muitas vezes não se dá conta dos danos que está a provocar. Estão a ferir sensibilidades, estão a ferir pessoas que têm outros problemas na vida, pessoas que gostariam de acreditar na palavra dada de um político, de um ministro. A palavra dada hoje tem cada vez menos valor e este episódio, neste aspecto, foi um episódio com consequências, a meu ver, consequências pedagógicas, culturais, no futuro, que são consequências graves. Do seu ponto de vista, a questão não é só o mal que aquilo fez ao Ministro A ou ao Ministro B, que foram escutados no Parlamento, mas o mal que aquilo fez ao próprio regime e à própria democracia? É essencialmente isso. Saber se um chegou antes ou depois, ou telefonou antes, é totalmente indiferente. Isto é um caso de polícia. A polícia resolverá, o Ministério Público, seja o que for. Se considerar que isso pode consubstanciar um crime, não é? Senão, pronto. Só não saberemos nada, e podemos falar disso, só não saberemos nada se o Parlamento for dissolvido. Se o Parlamento for dissolvido, a Comissão de Inquérito desaparece. E tudo o que foi feito é inútil, não serve para nada. E não há continuação, a não ser que haja uma nova comissão. Mas muitas vezes, António Barreto, também muitas vezes as comissões valem pelo próprio processo, mais do que as conclusões a que chegam. Mas era bom que chegasse até ao fim. Mesmo que depois as conclusões sejam votadas de acordo com certas maiorias, não vou discutir isso, mas se tudo for dito o que deve ser dito, e se o Ministério Público e a Judiciária cumprirem os seus deveres, nós vamos saber um pouco mais de verdade do que aconteceu. Mas quando escreveu... Mas agora volta atrás, Vítor, ao que você disse sobre o mal que se faz. Mas não é só o que se passou naquela noite. O que se passou naquela noite é deste tamanho. É o que se passou na TAP. O que se passou na TAP é gravíssimo. É uma das maiores empresas porque esse tema foi absolutamente ultrapassado pelos incidentes de 26 de Abril. A TAP, a viabilidade da TAP, a venda da TAP, a privatização da TAP, o valor da TAP no meio disto tudo. E depois, quando se fala de TAP, tem que se falar de aeroporto. E há de reparar que é tudo do mesmo Ministério.
Aquele ministério parece que foi ocupado por um grupo de aprendizes, de feiticeiros, que é o que são, o Pedro Nuno Santos, o Galamba e os seus amigos. Eles estão a provocar danos muito sérios. Parece que estão a transmitir a ideia de que quem está a ocupar um cargo do governo, tudo lhe é permitido. Esquecer, mentir, trabalhar, valorizar as coisas, nacionalizar, privatizar, fazem o que lhes apetece, falam com quem lhes apetece, até às cenas ridículas e patéticas do computador e da bufetada das 5 senhoras fechadas num quarto de banho, de um rapaz cá fora. Só se faz isso quem não tem nenhum sentido do seu próprio, quem não se respeita, e quem não se respeita não respeita os outros e não respeita o eleitor. E quando o António Barreto escreveu a frase uma República de Garotos, significa que olha para o Ministério, ou para aquele Ministério em concreto, e não vê adultos na sala? É isso que poderia não vejo adultos na sala? Neste caso, não. Os adultos calaram-se e estão à espera que isto passe. Depois há outra pergunta a fazer, que eu me faço e não tenho resposta. Porquê neste Ministério? E é verdade que este Ministério comanda algumas das mais importantes decisões que Portugal vai tomar para as próximas décadas. Se você pensar no aeroporto, no caminho de ferro, na nova ponte no Tejo, na TAP, nos portos fluviais, nos comboios, nos transportes públicos das linhas de caminhos de ferro, o que vai ser decidido aqui vai condicionar uma grande parte do desenvolvimento técnico e económico de Portugal. E está tudo concentrado naquele Ministério, tudo ali. Será que há gente muito interessada? Será que há vulnerabilidades? Será que a equipa que tomou conta deste Ministério desde há 1, 2, 3 anos é totalmente incompetente? E é muito boa, eventualmente, teoricamente, devem ter lido alguns manuais estruturalistas e marxistas de há 30 ou 40 anos, mas eles não sabem, não conhecem o real ou não sabem o real. E é também neste Ministério que estão concentradas a maior parte dos grandes interesses internacionais, americanos, chineses, russos, africanos, espanhóis, franceses, alemães. Porquê ali? Porquê que aconteceu aqui? Porquê que aquela equipa não foi capaz de dar conta do recado? Uma equipa, no caso concreto de João Galamba, que tinha chegado há poucos meses, não é? Ele tomou posse, mas o antecessor, julgo que em janeiro, no início de janeiro, dia 4 de janeiro. O portanto, antecessor Pedro Nuno Santos e o Galamba, que estava muito ligado ao Pedro Nuno Santos, como é sabido e conhecido. Mas quando se colocam, digamos, quando olhamos em perspectiva, vê na história recente da nossa democracia, da democracia portuguesa, algum incidente com estas características? Daquilo que se passou, que conduziu àquelas cenas que fomos tomando conhecimento? Para ser franco, acho que sim. Já tivemos 3 ou 4 momentos. Houve uma altura em que o Primeiro-Ministro e o Presidente da República falavam com gravadores, porque não confiavam... Que havia uma enorme desconfiança, não é? Pinto Balsemão e Ramalho antes. Houve alturas, quando havia 2 partidos, já nem falo dos governos provisórios. Aí era outra realidade. Depois o governo PS-CDS correu tudo mal e tudo errado. Houve demissões, houve pedidos de demissão. O governo do Bloco Central também houve. Mas agora o caso nunca tinha acontecido era uma maioria... É que estamos justamente num governo de maioria, nunca não é? tinha acontecido. Foi um tal desregulamento, uma tal deriva, um tal desnorte dentro de um governo que tem maioria absoluta, que começa a exercer o seu mandato com uma relativa coesão política partidária, com um apoio inédito do Presidente da República. Nunca em Portugal houve nos primeiros anos, tanta proximidade entre o Presidente da República e o Governo, com meios razoáveis. É verdade que houve a pandemia, todo o mundo teve, não foi só em Portugal. É verdade que houve a guerra da Ucrânia, que ainda está a haver, infelizmente todo o mundo teve, não é só Portugal. Mas Portugal teve alguns meios, teve meios financeiros, teve os programas RR da União Europeia, onde deu-se cabo de uma oportunidade única. E, portanto, não é só este caso... Mas acha que se deu ao mesmo cabo ou, na verdade, isto é um episódio, pode ser classificado dentro daquela categoria dos casos e casinhos que daqui a 2 meses passarão à história? Ou isto vai deixar uma marca profunda? Não é caso casinho. A gente vale a... E
políticos. Eu raramente ouvi, talvez 7 ou 8 ou 9 ministros dos atuais, eu nunca lhes ouvi uma palavra sobre nada, a não ser vamos tomar medidas, vamos aumentar a 3%, vamos diminuir a 2%. Eles só falam daquilo, eles não estão... São pessoas... Anunciam decisões, não anunciam uma visão, digamos assim. São pessoas politicamente inexperientes. Podem ser técnicos fabulosos, podem ser excelentes diretores de serviços, excelentes diretores gerais, qualquer outro, presidentes de instituto, mas esta concepção do governo enfraquece a política, enfraquece uma visão de conjunto, uma visão do que se pretende e do que se quer fazer, e isso faz parte Mas isso também não decorre, António Barreto, da forma como o recrutamento político é feito neste momento, que incide muito justamente naqueles percursos feitos dentro do próprio partido, como assessores, consultores, chefe de gabinete, secretário de Estado, ministro, porque, na verdade, a vida política nesta altura é muito dura, há um escrutínio enorme, os políticos têm horários loucos, trabalham no fim de semana e depois ganham mal, quer dizer, se comparamos com a média dos portugueses, talvez ganham um pouco melhor, mas não ganham valores assim muito extraordinários. Isso não faz... o que estamos a assistir também não resulta deste contexto de recrutamento dos políticos? Acho que sim. A democracia tem estado... Não posso dizer que a democracia esteja em recuo em Portugal. Está em recuo no mundo. No mundo está em recuo. Mas em Portugal tem algumas deficiências graves e sérias e o universo da política, nomeadamente o universo partidário, tem dificuldade em perceber o que está a correr mal. Porque se começarem a perceber o que está a correr mal, eles sabem que têm algumas responsabilidades nisso. E, portanto, há tendência a fechar. O recrutamento partidário, o recrutamento político hoje, baseado essencialmente nos partidos políticos, é intelectual, política e culturalmente miserável. Faz excelentes aparelhistas, excelentes executantes, às vezes traidores. Também a vida política também neste momento não é assim tão atrativa, não é? Não é atrativa de todo. Não é? Você agora, para ir para o Parlamento, tem uma única regra de vida, que é cumprir o que lhe dizem para cumprir e acabou. E não tem uma autonomia. Quem ganha os votos é o Primeiro-Ministro, quem perde os votos é o Primeiro-Ministro, tudo o resto não existe. Mas voltemos a esta questão. A recusa absolutamente definitiva que o quadro, a elite política portuguesa tem feito do sistema eleitoral uninominal, livre e uninominal. Uma coisa que defende há anos, não é? Há 40 anos. E essa recusa, a meu ver, é grave porque não abriu portas para poder corrigir o sistema democrático. E quando o sistema democrático não se corrige a ele próprio, não se reforma a ele próprio, com portas abertas para poder corrigir-se, o sistema democrático corre riscos de ser derrubado, pura e simplesmente. Voltamos a um ponto desta história que tem sido sublinhado como muito importante, que tem a ver com a atuação dos serviços de informações e segurança naquele caso. Esta tarde, no Parlamento, o Primeiro-Ministro repetiu inúmeras vezes que considera que, no essencial, o Governo fez bem quando fez o alerta do desaparecimento de um computador com informação classificada, repetiu que nenhum membro do Governo deu ordens para o SIS agir como agiu e reafirmou que considera que o SIS agiu bem. O António Barreto fica tranquilo com esta explicação? Não, de todo. Eu notei que o Primeiro-Ministro, a maior parte das vezes, não disse a palavra SIS. Disse a palavra autoridades, que é vago, pode incluir a Polícia Judiciária, a PSP, a GNR, etc. Os próprios governantes? O Ministério Público, etc. Eu vou esperar. Eu não tenho formação jurídica suficiente, nem experiência dos serviços de informação e dos serviços policiais suficiente para saber exatamente as fronteiras. A minha convicção, que eu posso corrigir se me for convencido, a minha convicção hoje é de que o SIS não tem absolutamente nada a ver com isto. Absolutamente nada. Nem telefona, nem deixa de telefonar, nem vai, nem pede, não tem nada. E foi utilizado pelos aprendizes de feiticeiros porque acham que são donos de tudo. E que são donos da PJ, como são donos do SIS, como são donos da GNR, como são donos da PSP. E isso é gravíssimo. Uma vez mais, voltamos ao início, que é a falta de respeito pelas instituições. E isso é um outro traço que eu sinto que está a enfraquecer a democracia
As instituições estão para além das regras essenciais da democracia. A Igreja Católica, as grandes autoridades policiais, as Forças Armadas, as associações, o mundo associado, o mundo privado, são instituições que estão fora do estreito perímetro da vida política do Estado. A democracia, nem em Portugal, não respeita estas instituições, não gosta de ter rivais, não gosta de ter pessoas que em determinados momentos podem ser contrapoder, por exemplo. E gostam de Tomar conta. abocanhar, tomar conta. E o que se passou neste caso, a meu ver, foi mais ou menos isso. Tomam conta do que é da economia através dos fundos internacionais, dos fundos europeus, das autorizações, do contrato. Tomar conta da parte religiosa e cultural já é mais difícil, mas através dos dinheiros muito se consegue. E agora estas autoridades já tentaram também apertar as ordens profissionais. É uma espécie de... Não é... Como é que lhe ia dizer? Não é uma especialidade exclusiva do Partido Socialista. É uma especialidade de quase todos os partidos. Uhum. É interessante porque este ponto sobre os serviços de informações, todos os partidos dizem, atenção, temos que defender estes serviços, são cruciais para a segurança do Estado e não têm nada a ver com a antiga polícia política do antigo regime, com a PIDE, são coisas totalmente diferentes, mas essa imagem permanece muitas vezes associada, há sempre feita uma associação. E, na verdade, já houve alguns casos em que o SIS abusou das suas funções. Um antigo diretor do SIS chegou a ser condenado, julgo que é 4 anos e 6 meses, por comportamentos incorretos, por ter violado, nomeadamente, o segredo de Estado. Houve outros casos em que o SIS pediu a faturação detalhada de um jornalista do Público, Nuno Simas. Também foi noticiado que o próprio SIS tinha documentação sobre, por exemplo, Francisco Pinto Balsemão, sobre a sua vida íntima e privada. Portanto, a ideia de que... O famoso caso do ministro que publicou a lista... Que publicou a lista dos agentes do SIS. E, portanto, mas a minha ideia é esta. Na verdade, nós dizemos isto não é um padrão de comportamento, pode ter sido um caso isolado, se houve, de facto, uma irregularidade ou alguma ilegalidade, mas depois vamos ver e vemos outros casos. Portanto, é preciso ter alguma vigilância sobre aqueles serviços, na verdade, não é? Não sei se concorda comigo com esta apreciação. Eu concordo que dentro do SIS, ou dos círculos que envolvem o SIS, pode haver comportamentos desses. Eu aceito isso, concordo. Mas a maneira como o poder político trata o SIS é um incentivo a que isso se passe assim. Porque o poder político não tem poder executivo sobre o SIS, não tem que intervir. Mas quando intervém, cria uma espécie de legitimidade a estas para outros abusos. Estas patifarias, estes disparates. Se tu queres o respeito dos outros, tens que te respeitar a ti próprio. E, portanto, tens que respeitar quem pede o respeito. E o modelo de fiscalização que existe dá-lhe garantias de que faça, de facto, uma efetiva fiscalização, porque, na verdade, 1 ou 2 dias depois destes acontecimentos, o Conselho de Fiscalização do SIS, que, na verdade, são 3 deputados do Parlamento, 2 do Partido Socialista e 1 do PSD, vieram dizer não houve aqui nenhuma ilegalidade, foram muito rápidos nessa apreciação. Isso dá-lhe garantias, não. António, de que podemos confiar naquela fiscalização que é feita? Em todas as esferas institucionais, como, por exemplo, as informações, as polícias, a justiça em geral, são instituições que requerem autonomia, que requerem independência, que requerem, sobretudo, que não haja infiltrações indevidas. Mas todas elas têm de ter uma qualquer ligação à democracia. E é por isso que no Conselho Superior de Magistratura, ou nos Conselhos Superiores, ou nas grandes instituições, há sempre uma maneira de ligar o Parlamento. Simplesmente, se você liga ao Parlamento e é o Parlamento que manda, se são 3 deputados que são a supervisão e mais ninguém, isso não acredito. Não chega. Pode perfeitamente haver uma entidade, que estou a arbitrar, sem enorme competência técnica no assunto, mas posso arbitrar que haja uma organização que, do ponto de vista da sua composição, tenha elementos do Parlamento, representantes do povo, por um lado, mas que também tenha, por exemplo, magistrados com competência ou académicos e que possam garantir
a solenidade e a independência e a isenção desse Provavelmente órgão. este caso vai levar a uma reformulação desse modelo de fiscalização e, desse ponto de vista, tem essa virtude. Então, estamos no domínio dos direitos e das garantias dos cidadãos, não é? O abuso de dentro chama o abuso de fora e o abuso de fora incentiva o abuso de dentro. E está em causa isso, como você diz, essencialmente a liberdade individual e os direitos de cada um. Os direitos de cada um. Aquilo que temos vindo a assistir, no seu ponto de vista, é uma verdadeira crise política ou é uma crise artificial? O Primeiro-Ministro tem insistido que tudo isto é muito extrapolado, que na verdade não é uma verdadeira crise artificial porque o mundo continua, a economia continua e os sinais que surgem no plano económico são favoráveis e, portanto, está a ser criada aqui, digamos, na bolha mediática e política uma crise que não corresponde à verdade, que é artificial. Qual é o seu ponto de vista, António? Eu respeito muito o ponto de vista do Primeiro-Ministro, mas não partilho nem com... Acha que isto é uma verdadeira crise política? Nós estamos numa fase em que podemos olhar para 2 ou 3 momentos diferentes, 2 ou 3 áreas diferentes. Economicamente, as coisas estão a correr mais ou menos bem. Mais ou menos. Não tão bem como o Primeiro-Ministro quer, não tão bem como o Partido Socialista quer, até porque uma grande parte deste crescimento é artificial, é rápido, é turístico, em boa parte. A robustez, que é uma robustez muito precária, mas é uma pequena robustez económica. Existe. E é bom que exista. E é bom que exista. Deve ser a mais e deve ser mais ligado ao investimento, à nova produção, à inovação tecnológica, a novos investimentos, novas empresas, que não está a ser. Mas, enfim, está muito assente no turismo. Não é? Esta é a parte que garante melhor emprego, mais emprego, garante alguns rendimentos, garante alguma paz social em certas áreas. Depois, há uma enorme crise, grande, nos serviços públicos, sobretudo saúde, é inegável, indiscutível. Eu acho que o Ministro e os seus responsáveis nunca puseram o pé num hospital. Este Ministro é médico, algo vai ser. Mas ele não vai lá, ele não deve ir, penso eu. Ele não sabe o que é estar semanas e semanas à espera de uma consulta, meses à espera de uma cirurgia. Há muitos, sempre, sistematicamente, ser maltratado, não ser tratado a horas, não haver ambulância. Há uma crise enorme. Ter as urgências fechadas é um absurdo total. Ter urgências de obstetrícia e de maternidades fechadas, umas à segunda-feira, umas à sexta, é um disparate, uma atrapalhada medonha. Nos transportes públicos há um enorme transtorno para grande parte da população, sobretudo nas áreas metropolitanas e na área metropolitana de Lisboa em particular, onde foram estas decisões de fazer as obras todas ao mesmo tempo, creio eu que foram decisões erradas, logo se verá mais para a frente. Tem a justiça, que nós falamos da justiça sempre por cima, isto é, os grandes processos nunca mais são julgados, os políticos, os banqueiros, os poderosos, os ricos, os que fogem ao fisco, os que fizeram 10 mil milhões para o offshore e que não pagaram impostos nenhuns. Mas vamos por baixo. É inimaginável o número de julgamentos que foram adiados por uma semana, por 2 semanas, por 1 mês, por 2 meses, por 3 meses. Há pessoas que foram 4 vezes, testemunhas, que foram 4 vezes convocadas, que foram aos tribunais, que tiveram que se deslocar ainda por cima, por exemplo, na área de Lisboa, têm que ir ao campus universitário, ao campus... No Parque das Nações? No Parque das Nações. Gastam dinheiro, gastam tempo, perdem dias, perdem manhãs, perdem tardes, foram adiados. Há um problema nestes serviços públicos, sobretudo justiça, saúde, escolas, uma vez mais, transportes públicos, que as autoridades governamentais perderam o pé, os ministros não são capazes de encontrar as soluções, foram incapazes de prever que não se tenha previsto a evolução da vida dos médicos e do emprego dos médicos há 5 anos, há 10 anos. O resultado é este: os médicos envelhecem, os médicos e não há médicos para morrem, vão para a reforma, vão para o privado, vão para o estrangeiro, muitos deles, porque a situação cá não é... Portanto, isto aqui é uma crise muito séria, que atinge profundamente a população. Os políticos, no exercício das suas funções, não se dão conta do que está a acontecer em toda esta área de serviços públicos e serviços sociais e o acompanhamento das pessoas. Dentro disto há a zona do custo de vida.
Vamos retirar... Que é uma questão do que é uma ano questão passado, à parte e que é uma questão que surge por via externa, mas gravíssima. que atinge toda Hoje, a gente. o primeiro-ministro hoje estava orgulhosíssimo, dinheiro. dizendo a inflação foi de 8, ou de 7, mas o aumento do salário foi de 8, ou foi de 7,8. E estava ali a encontrar umas especialidades. O problema do aumento do custo de vida não se resume a isto. O aumento do custo de vida foi gravíssimo nos produtos alimentares. Exatamente, foi 20 e tal por cento a inflação, não foram... E depois há a crise política. A A crise política não é artificial, de todo. Há uma crise política dentro do Partido Socialista, à procura da sucessão. Há uma crise política porque o Primeiro-Ministro desinteressou-se do partido e desinteressou-se do exercício de funções no curto prazo. Estou-lhe a fazer uma acusação direta pessoal, que ele pode contestar, evidentemente. Abriu-se uma crise que não existia há 2 anos, nem hipótese, entre o Presidente da República e o Governo. Por causa justamente da manutenção do Ministro, não é? Mas já vinha de trás. Já vinha de trás aquela ameaça permanente. Os investimentos internacionais, os investimentos europeus, a resiliência... Os fundos do PRR. E depois o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa inaugurou um perfil novo de Presidente da República, da atuação. Cada Presidente teve o seu contributo, a sua forma de atuar. E depois, além disso, isso é uma constante. Os presidentes portugueses têm sempre 2 mandatos diferentes. Não se sabe É um porquê. clássico. Eu estava convencido que este segundo mandato do Presidente da República iria ser muito parecido com o primeiro. Não foi. Mas ao ter inaugurado, eu felicito o Presidente da República pela primeira parte do mandato dele. Que ele fez um primeiro mandato histórico, de colaboração institucional com o Governo, seja qual for o Governo. Que é a sua visão do que deve ser o exercício presidencial. Deve avisar em últimas instâncias, deve ser o último socorro, o último farol, se quiser, não deve estar metido. Mas agora inaugurou mais recentemente, Marcelo Rebelo de Sousa, esta forma, por exemplo, de promulgar as leis com comentários. Também é uma inovação, não é? Isto faz parte da segunda fase. Eu aprovo a lei, mas acho que tem esta lei, tem este problema, este. A segunda fase do mandato, do segundo mandato, eu já discordo e considero que contribuiu para a crise, não ajudou a crise. E vai contribuir, estou absolutamente seguro que nos próximos tempos que vai contribuir. Estes casos e esta crise que acabou de descrever com várias dimensões, acha que, do seu ponto de vista, reforça a possibilidade do PSD poder chegar às próximas eleições, como uma alternativa mais consistente? Não tenho nada a certeza disso. Nem sequer com a ajuda do professor Cavaco Silva. Devo dizer que foi uma intervenção, se vem a propósito de falar disso, é uma intervenção notória, notável. Em primeiro lugar, os avisos que ele faz do ponto de vista económico, do ponto de vista social, do ponto de vista da administração pública, são avisos muito sérios, de alguém que tem muita experiência, que tem autoridade para o fazer. Ele fez-lo bem e foi ouvido. A segunda parte é um desastre total. Ele deu cabo da isenção dele. Ele deu cabo da autoridade política, científica, técnica, económica e social. Deu cabo de tudo com o apelo que ele faz ao PSD, ao presidente Luís Montenegro, às próximas eleições, à alternativa do PSD, destruiu e estratégia, forneceu, ninguém lhe pediu, mas ele forneceu a estratégia. Ele deixou muito mal colocado o presidente do PSD, mostrou que o PSD... Acha que diminuiu? Diminuiu o presidente do PSD, diminuiu o PSD, passou a considerar que o PSD estava sem cabeça, sem rumo, sem destino, sem objetivo. Mas ele disse exatamente o contrário, não é? Ele disse que o Luís Montenegro era a pessoa mais qualificada, do que ele próprio quando foi primeiro-ministro. Isso é retórico. Mas acha que ele fez isso de propósito ou foi com certeza? Eu só não sei se ele ainda quer voltar à política. Com essa impressão. A política que não seja isto, porque isto é política. Isto é política. Isto é política pura. E foi o que ele fez. Não sei se ele não quer mais qualquer coisa. Está a pensar que ele poderia querer... Mas o que é espantoso é que ele tenha sido capaz de, ao mesmo tempo, no mesmo elan, no mesmo discurso, ter feito o máximo de aviso solene democrático. Relativamente ao país? Relativamente à sociedade, à economia, ao país e à administração, e fê-lo com 20 valores,
e ter feito a maior disparate da vida dele, que foi o apelo ao partido e ao futuro, à alternativa. Acha que era poderia ser um discurso de um líder do PSD? Se fosse o que ele quer fazer, sim. Agora, ele não pode destruir, exatamente. Eu fui reler e rever o que ele disse sobre a sociedade, sobre a economia e sobre os serviços nacionais, sobre a administração, quando tudo aquilo foi destruído com o apelo partidário que ele faz no fim. É interessante a figura de Cavaco Silva, já agora gostava de o ouvir sobre isso, porque ele continua a ser um político muito polarizador. Não há uma intervenção que faça, como esta do fim de semana, ou um artigo que escreva nos jornais, que não provoque reações muito radicalizadas, tanto de apoio como de crítica. E normalmente, a partir de determinada idade, os políticos acabam por ter um certo recuo e ganham alguma consensualidade, tornam-se os senadores, mas não é esse o perfil de Cavaco Silva. Não, desse ponto de vista, tem algo interessante como politicamente? Não, eu sempre, eu vou dizer usar uma expressão que é um lugar comum, que é gerir bem o seu silêncio. Ele fez isso com grande maestria e ele conseguiu convencer a população de que não era um político. Que não era político e que só fazia economia e que era professor da universidade. Quando ele nunca deixou de fazer política. E nisso é o mérito dele, cada qual tem o seu género. O género de Mário Soares, que é totalmente o oposto, também tinha as suas vantagens e tinha os seus encantos e tinha os seus charmes também tinha os seus disparates. Mas acho que nisto o professor Cavaco Silva é igual ao que sempre foi. Portanto, com a passagem do tempo, não optou por uma atitude mais consensual, digamos assim, que pudesse chegar a ser mais transversal. O único drama é que ter este tipo de comportamento aos 50 e 60 anos indica qualquer coisa. Ter este comportamento aos 80 e tal anos indica o quê? Um exercício gratuito? Não sei. De qualquer maneira, ele não ajudou o PSD. Do seu ponto de vista, não ajudou. Mas, por acaso, vê-se que há um certo ânimo no PSD, não sei se com o discurso de Cavaco, mas com a atual situação. Vimos, por exemplo, com esta sucessão de casos que envolvem o governo, tem-se sentido, eu vi, por exemplo, nesta intervenção de Luís Montenegro, na Madeira, talvez mais contundência do que era habitual. Ela usou aquela expressão, está na hora, ou está na nossa hora, e interrogo-me se, na verdade, isso traduz o sentimento de que o ciclo político pode acelerar. Eu aconselharia o Luís Montenegro a perder o estilo adolescente que ele tem de fazer política. Os adolescentes é que dizem, eu quero mandar, eu também quero, eu estou pronto, eu quero ir para lá, chamem-me aí, eu já estou pronto. Já está na minha hora, já está na minha hora. A política não é isso. Cheguei à maioridade. A política é pensar ideias, pensar a relação com o povo, ser reconhecido pelo eleitorado, entusiasmar, dar coragem. Isso é. Agora, eu estou pronto, eu querem me chamar, então ninguém me chama, então. Isso é muito adolescente. Mas é o que tem visto no exercício da Luís Montenegro, é isso? Infelizmente. Infelizmente, no sentido em que não há uma alternativa na democracia, digamos assim. Não. Nós corremos o risco de ficar sem alternativas e sem maiorias das próximas, quando houver eleições. Eu sempre fui defensor da maioria absoluta de um partido ou de dois. Sempre. Quando não há maioria de um partido, então faz-se uma maioria, uma coligação, um bloco central, de direita, de esquerda. Sempre sou favorável a isso. Mesmo quando não gosto. Eu posso não gostar de um bloco de direita com a maioria absoluta. Posso não gostar de um bloco de esquerda com a suadizante geringonça. Posso preferir um bloco central. Em geral, é a minha tendência. Mas sou sempre favorável a maiorias absolutas, sou sempre favorável a legislaturas completas. Eu sou desfavorável a qualquer tentativa ou tentação de dissolução atualmente. Seja, as instituições não estão a funcionar bem hoje, não, mas não é suficiente para explicar ou justificar uma dissolução. Mantém esse seu pensamento. Nenhum dos casos que existiu justifica até agora não. A dissolução do Parlamento. Fez referência há pouco ao Presidente Marcelo, gostava só de ir um bocadinho mais fundo nesta matéria. Quando esta semana foi confrontado com as palavras justamente de Cavaco Silva, Marcelo Rebelo de Sousa disse o seguinte, e eu vou citar: cada um é como é.
a grande riqueza da vida é não sermos todos iguais. Olhem para 5 presidentes que houve em democracia e somos todos diferentes. Eu, por exemplo, tenho falado imenso enquanto presidente, tenciono não falar nada depois de presidente. Outros terão falado menos como presidentes, falarão mais depois de presidentes, referindo-se a Cavaco Silva. Marcelo reconhece, na verdade, que fala imenso. Mas a minha pergunta para si é se acha que ele fala demais. No segundo mandato, acho. O primeiro mandato falava muitíssimo, mais do que os outros, mas com algum sentido da moderação e algum sentido da medida. No segundo mandato, nem perdeu o sentido da moderação, perdeu o sentido da medida e ganhou o sentido da intervenção e da liderança. Ele fala com os ministros todos como se fosse o chefe deles. Vai às obras, vai aos sítios, faz viagens, leva ministros com ele. Está cada vez mais, o que quer dizer que isto não tem que ter um fim. Ou ele se cala, ou ele intervém menos, ou ele recua, ou então dissolve. Mas acha que isto esteve na origem, por exemplo, da decisão de António Costa de querer manter, por exemplo, o ministro João Galamba, quando o Presidente tinha dito que ele não tinha condições para continuar, essa atitude do Presidente foi uma forma do Primeiro-Ministro dizer quem manda no Governo é o Primeiro-Ministro, não é o Presidente da República? Foi uma decisão do Primeiro-Ministro que é uma decisão menor, de menor importância ou menor interesse. Isto é, ele não tomou decisão pelos méritos da questão, nem pelos méritos do Governo, nem pelos méritos do Ministro. Do Ministro e de outros que era necessário remodelar, que é necessário remodelar. E ele fez isto, tomou essa atitude para dizer ao Presidente da República: aqui quem manda sou eu. E isto, fazer a grande política de um país com base nisto, com esta perspectiva, não é bom. No exercício da governação, acha que este governo precisava de facto de uma refundação, digamos assim, de um modelo novo, de caras novas, em áreas específicas? Não tenho qualquer dúvida. Houve um desgaste muito rápido, demasiado rápido. Pequenina remodelação, média remodelação, uma grande remodelação, uma demissão e um mandato para constituir novo governo ao chefe do partido que tem a maioria é perfeitamente possível. Voltar a pedir a António Costa para fazer um governo novo e com um novo espírito, e nova ideia, nova visão. Há 3 ou 4 soluções. Ao fim de 7 ou quase 8 anos de governação é difícil alguém começar de novo, não é? Não sei, já tivemos casos desses. Tanto o primeiro-ministro Cavaco Silva como o primeiro-ministro Pinto Balsemão conseguiram refazer governos e refazer atitudes e caminhos. Mas isso era útil, do seu ponto de vista, neste momento, para o país? Acho que era indispensável. Acho que hoje estamos numa situação em que muito pouca gente respeita o governo e os governantes precisam deles por causa do dinheiro e das autorizações e das benesses. Precisam. Mas não se respeita ao governo, não se respeita às autoridades. Doutor Presidente, gostava também de aproveitar a sua vinda aqui à grande entrevista para falar sobre a questão do Chega, que é uma questão que sempre tem estado muito presente, tornou-se o terceiro partido, as intervenções do Chega têm um grande impacto na vida parlamentar, nomeadamente. Houve a questão recente da vinda do Presidente do Brasil e toda aquela forma que o Chega teve de atuar no momento em que justamente Lula da Silva falava. E, ao mesmo tempo, acontecem reparos frequentes, incidentes frequentes com o Presidente da Assembleia da República. Que avaliação é que faz do exercício daqueles deputados, à volta de 15 deputados, no Parlamento, e até que ponto o Chega é um movimento, do seu ponto de vista, perigoso ou que pode ser perigoso para a democracia? Eu tenho tendência a dizer que não é perigoso, mas pode ser. Eu também pensei, nas últimas eleições, que o Chega cresceria. Mas não tanto como foi. Mas não tanto como fez. Não sei se vai conseguir mais em futuras eleições. Já se tornou o terceiro partido. O Chega tem algumas debilidades, a meu ver, fundamentais, que não são acessórias. O Chega não tem pensamento nenhum. Tem pessoas que pensam lá dentro, aqui e acolá, quando lhes dá para isso, mas não tem pensamento político. Há um partido oportunista desse ponto de vista? Tem um bocadinho de nacionalismo, um bocadinho de arianismo, um bocadinho de populismo, bastante. Tem uma espécie de sentido da liberdade, de inconformismo, de denunciar o mal que se faz aos pobres. Radicalismo. De radicalismo, sempre a favor dos que estão de baixo, dos que sofrem, o que lhes dá algum capital. Que é típico dos movimentos populistas, não é? Agora,
eles estão com uma enorme hesitação da vida que vai ter que resolver um dia, que é ou se inserem definitivamente na democracia e têm um comportamento democrático, isto é, respeitar as instituições e fazer o jogo das instituições, o que fazem muitas vezes, a começar pelo Parlamento, também querem ter um vice-presidente, também querem ter, ou então, é um disparate pegado, eles não ganham nada com isso. Mas eles estão convencidos, e o perigo é só esse, se os democratas não percebem que, ao não cuidar da democracia, estão a deixar espaço ao populismo. Se os democratas não percebem isto, então o Chega vai crescendo, 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 e perturbando cada vez mais, perturbando. Nunca será alternativa a nada. É sempre a perturbar, a perturbar, a perturbar. É um partido de protesto, digamos assim. De perturbação. Mas tem sido muito referida à possibilidade do Chega poder vir a fazer parte, como apoiante no Parlamento, de um governo, por exemplo, à direita, de um governo liderado pelo PST. E a Luís Montenegro, justamente neste tema, andou sempre muito hesitante. Esse problema é do PST, não é meu. Mas acha que pode ser um problema para o país? Eu acho negativo que se peça ao Chega para ajudar, para apoiar, para apoiar não é apoiar, para colaborar com o governo. Para já o Chega ainda não mostrou nada que lhe dê alguma capacidade de fazer. Sim, a questão é se eleitoralmente pode ser necessário, não é? Esse é que é o fundo da questão. O caso, a extrema-esquerda e a extrema-direita não são iguais, eu sei disso. O Chega não é igual ao PC, que não é igual ao Bloco, também sei disso. Mas há paralelos que se podem traçar de vez em quando. E um paralelo é esse. Eu não gosto de ver o Bloco de Esquerda no governo, nem pouco mais ou menos. Não gosto de ver o PC no governo, nem pouco mais ou menos. E, portanto, se eles entram ou não entram, depende do Partido Socialista. No caso da direita é a mesma coisa. E há sempre a alternativa do Bloco Central. Sempre. Se houver essa disponibilidade, não é? Creio que se pode fazer. Acha que no final isso poderá acontecer? Não é? Acho que é possível. Que é possível. Gostava já agora de lhe perguntar também, já agora que temos os partidos todos, como é que tem visto estes primeiros meses da nova liderança do PCP, Paulo Raimundo? Tem andado um pouco desaparecido. E da mudança que vai acontecer no Bloco de Esquerda, até que ponto é uma mudança significativa a saída de Catarina Martins e a chegada de Mariana Mortágua, que teve um grande destaque justamente no Parlamento. Como é que vê esse lado? Quando foi na noite eleitoral última, eu escrevi nas minhas notas, acabo de assistir à morte em direto do CDS, do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Eu mantenho isso. Acho muito difícil que o Bloco tenha qualquer ressurreição. Pode manter-se ou desaparecer. Não vai voltar a ser o terceiro partido do seu ponto de vista? Não. E o PC também não. São partidos fora do tempo, fora do modo, fora do espaço. Ainda hoje ou ontem estive a ouvir no Parlamento o representante do Partido Comunista dizer o que dizia há uma semana, que dizia há um mês, que dizia há um ano, que dizia há 10 anos. E o Bloco de Esquerda julga que não tem ali um aspecto mais inovador politicamente? O grande sonho do Bloco de Esquerda sempre foi transformar o Partido Socialista, desde o início. Por dentro, ou por fora, ou por cima, ou à volta, transformar o Partido Socialista. E falhou. Depois de falhar, hoje em dia, do ponto de vista de classes sociais, do ponto de vista do programa político, do ponto de vista do objetivo político, algumas grandes questões, como sejam a União Europeia, as Forças Armadas, a guerra, as migrações, o que é que o Bloco de Esquerda dá de novo? Uma boa preparação académica de muitos dos seus dirigentes, que são excelentes professores, excelentes assistentes, olha, a grande parte deles é económicas e em sociologia, penso eu. Eficazes das comissões de inquérito, por exemplo? Nas comissões de inquérito, muito eficazes. Eles fazem muito bem o trabalho, são bons tarefeiros, fazem o trabalho com muita consciência e isso são únicos, incomparáveis. Mas não creio que este partido tenha qualquer possibilidade de crescimento. Não. Imagino que dentro de 1, 2, 3, 4 anos possam fazer uma espécie de OPA sobre o Partido Socialista é difícil, mas pelo menos que se juntem ao Partido Socialista, como o famoso GIS,
o grupo de intervenção socialista e os antigos do MES, o Jorge Sampaio, acabaram no Partido Socialista, justamente. Rodrigues, o Jorge Sampaio, todos eles acabaram dentro do Partido Socialista e tomaram conta. E a Iniciativa Liberal, acha que já é um partido... Quem? A Iniciativa Liberal. Não sei. Não consigo perceber se tem... É um partido com fogo? Ou... Antigamente, nos tempos áureos do marxismo, dizia-se qual é a base social desse partido. E eu não consigo perceber qual é a base social desse partido, a não ser grupos da classe média, profissões liberais, algumas profissões liberais, grupos da classe média das universidades. São sensíveis, por exemplo, ao tema da fiscalidade. E parece-me que, infelizmente, parece-me que não tem um enorme futuro. Eu digo infelizmente, não é que eu tenha atração por esse partido, que não tenho, mas digo infelizmente porque em Portugal, infelizmente, o liberalismo parece que não tem existência, que não tem força. Nunca houve liberais em Portugal e eu achava que era bom que houvesse liberais de esquerda e de direita. Estamos na reta final da nossa entrevista, mas ainda temos 8 minutos. Gostava de ouvir sobre outros temas, e um dos temas era justamente a justiça. E a propósito de justiça, ontem foram revelados dados sobre um caso sobre o qual têm vindo a surgir diferentes notícias, que é o chamado Tutti Frutti, uma investigação que envolve um alegado acordo entre os responsáveis do PS e do PSD em Lisboa. Sobre essa investigação, Eduardo Demas escreveu hoje no Correio da Manhã um texto muito crítico para nomeadamente a ação da Justiça, e ele disse que esta investigação é um coquetel explosivo que vai explodir nas mãos do próprio Ministério Público. Disse que depois de 5 anos de letargia da investigação, o Diabo de Lisboa primeiro empastelou o processo, depois criou um monstro ingerível e, no final, o caso tornou-se um verdadeiro pântano judicial. E a minha pergunta para si é que como é que as instituições da justiça criam muitas vezes elas próprias, digamos, uma situação em que a justiça não consegue ser concretizada? Eu li esse artigo do Eduardo Damas, que é um dos grandes lutadores em Portugal por uma nova justiça, a favor da reforma da justiça, desde há muitos anos. Eu não conheço suficientemente bem o caso. Fiquei curioso depois de ler o artigo dele e vou tentar ver, através da documentação, quais são os antecedentes deste caso. Mas fiquei inquietíssimo porque, novamente, tem-se a impressão que há uma espécie de usagem, quer dizer, que há casos que estão à espera e que são libertados ou que são postos na praça pública de vez em quando, não se sabe se é premeditadamente, deliberadamente, se é para fazer mal a alguém, se é simplesmente a rotina que atrasa as coisas, não se percebe. Mas na justiça há de reparar que é muito frequente aparecerem casos, de repente, a pôr em causa pessoas, ou funções, ou partidos, o que for. E não se percebe muito bem porque é que se chega a isso. O que você diz... A minha questão... A instituição judiciária já não era no sentido de saber se o método que muitas vezes a justiça segue não é um método que conduz à impossibilidade de se fazer justiça. Por exemplo, aquela questão dos megaprocessos, não é? Ouvimos recentemente notícias de que os crimes de que José Sócrates foi pronunciado provavelmente já prescreveram ou vão, ainda não prescreveram, mas poderão prescrever até antes dele ser julgado. Justamente, e uma das explicações que é dada é a forma como a Justiça investigou, a forma como criou um processo, em vez de, por exemplo, de o separar, fez um mega processo, juntando tudo numa grande amálgama que se depois torna ingerível. E, portanto, a minha pergunta é se a Justiça muitas vezes faz isso, e se o faz por incompetência ou se o faz de propósito para que não se faça justiça, ou o que é que se passa, porque isto são normalmente... É muito chocante ouvir acusações muito extraordinárias que depois não conduzem a nada, não é? Oh, Vitor, por incompetência não é. Acha que não? Isso é muito pior do que eu pensava. Não é? Se você olhar para o comportamento dos... Ou antes, vamos à Pordata. Veja na Pordata os últimos 30 ou 40 anos. Processos judiciários, resolução dos processos, número de juízes, número de magistrados do Ministério, e vê-se o número de presos, e vê-se uma evolução muito interessante do sistema de justiça português. E vê-se que em certos períodos houve uma espécie de travagem, mas a maior parte do tempo a justiça está a cumprir os seus deveres essenciais. Os mínimos, faz sim, senhor.
os dezenas e centenas ou milhares de processos que todos os meses são resolvidos nos tribunais portugueses, de Bragança até Algesur, Vieira do Castelo, Vila Real de Santo António, e vão-se resolvendo. E vão-se muitas vezes resolvendo até com eficácia, a contento das populações, que a todos os casos, a família, o comércio, as águas, os divórcios, as heranças, milhares e milhares de casos, e esta justiça cumpre e vai cumprindo. Chegamos aos grandes interesses económicos, empresariais, políticos, religiosos e parecidos, e sobretudo políticos, chegamos aí e tudo emperra, tudo empenca. E o sistema judiciário, por muitas razões, em certo sentido, olha, o sistema judiciário, a justiça portuguesa nunca se modernizou completamente. Ainda a semana passada o sistema de informático rebentou, o que é impensável. Mas em Portugal, de vez em quando, esses sítios, como é que se chama, de vez em quando rebenta. Teve um crash. Mas isso, António, acontece em imensos sistemas informáticos, não é? Aparentemente não há sistemas informáticos infalíveis. Mas a justiça não pode acontecer isto. Todo o sistema de nomeação, por exemplo, o sistema de tiragens ou sortes, de tiragem sorteio dos juízes. Metade deste problema é um problema inútil e ridículo. Podia ser resolvido. Há 10 maneiras de resolver o problema com facilidade. Mas o António Barreto vê uma intencionalidade nessa... Há vários contributos, conforme se pertence ao Ministério Judiciário ou ao Ministério Público, ou à Judiciária, ou às ordens de advogados, ou às associações sindicais de juízes. Há vários centros de poder e vários lobbies organizados à volta da justiça. A justiça não quer que ninguém se envolva na justiça e que venham reformar a justiça, que tem de ser. Porque a justiça, por dentro, já não se reforma. Porque a justiça, como você perguntava, ela própria é um contributo para a sua própria crise. E, portanto, tem que ser reformada por fora. Tem que ser reformada. Olha, o Poder Legislativo. O Poder Legislativo tem medo da justiça em Portugal. Como o Poder Executivo tem medo. Tem medo da justiça ou tem medo dos juízes? Tem medo dos juízes. Tem medo. E do Ministério Público? Por múltiplas razões, todas e mais algumas, por interesse, por defesa, por proteção, por idiosincrasia, seja pelo que for, por simpatias políticas e partidárias e culturais, seja por que via for, mas o Poder Legislativo praticamente não tem intervenção no mundo da justiça. Ora, devia ter. É a sua competência exclusiva. E o Governo podia ter muito mais intervenção e iniciativas, até iniciativas legislativas, e que também não toma. De reforma dos Conselhos Superiores, de alteração. Não quero falar de mim porque é ridículo, mas eu ando há 20 anos a pedir um livro branco da Justiça em Portugal, que alguém com isenção, pessoa, ou grupo de pessoas com grande isenção e grande independência, seja capaz de ver onde estão os bloqueios, as travagens. Porquê é que é possível haver processos que estão à espera 6, 8, 10, 12, 14, 15 anos, desde que tocam coisas importantes? Se tocar empresas importantes, dinheiro importante, políticos importantes. Agora, de repente, os últimos meses começaram a aparecer casos em vários sítios que envolvem políticos. Os autarcas do Porto, o autarca de Gaia, o autarca de Macedónia, o autarca de Lisboa, começam a aparecer. Tem-se a impressão que grupos envolvidos na justiça, grupos judiciários que estão a dar sinais ao político. Nós estamos aqui, ponham-se a pau. E é pena que seja assim, porque a justiça não se faz assim. António Barreto, o nosso tempo terminou. Agradeço-lhe ter vindo de novo à grande entrevista. Foi um gosto de conversar consigo esta noite. A grande entrevista pode ser vista